É bastante comum nos identificarmos com um determinado personagem da ficção como se ele fosse real. Isso pode acontecer quando a gente assiste a um filme, lê um livro, assiste um desenho, alguma coisa assim, joga um jogo de videogame. No entanto, para algumas pessoas essa identificação é muito mais intensa em relação a outras. O que nos faz pensar que talvez essa diferença na tendência de se identificar com personagens fictícios talvez seja reflexo de diferenças individuais no processamento cerebral. E é sobre isso que será esse vídeo. Mas antes de mais nada, o que é identificação? Nesse contexto, é a tendência passageira e imaginária de perceber a si mesmo como vivendo os conflitos de um personagem fictício e respondendo a eles sob a perspectiva do personagem. Esse processo de identificação não é uma coisa só, mas fruto de um conjunto de mecanismos. Dentre eles está a teoria da mente. Afinal, antes de nos identificarmos com um determinado personagem, é preciso saber o que aquele personagem pensa. Ou seja, é necessário teorizar sobre a mente dele, assim como a gente faz com as pessoas reais. E uma das bases da teoria da mente é a diferenciação entre eu e ele, discriminando assim entre o que eu estou pensando do que o personagem pensa. De maneira que, se essas visões de mundo coincidirem em algum grau, acabamos nos identificando. E já sabemos, através de estudos anteriores, que as principais regiões cerebrais envolvidas na teoria da mente são a junção temporoparietal direita e o córtex pré-frontal dorso-medial. Agora vamos falar sobre outro mecanismo que é também fundamental para que ocorra a identificação. A empatia. Empatia, no jargão da psicologia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro e de compartilhar o estado emocional dele, não apenas pensando, como também sentindo o que ele está sentindo. A ínsula anterior e o giro cingulado anterior fazem parte do sistema neurobiológico da empatia. Outro mecanismo importante é a imagem mental, pois é através dela que somos capazes de simular a experiência do personagem-alvo em um contexto alternativo. Por exemplo, explorando um possível passado ou futuro dele, que não necessariamente o autor daquela obra apresentou. Assim a gente acaba elaborando mentalmente uma narrativa extra, biográfica, sem, no entanto, adulterar as características psicológicas daquele personagem. Esse exercício cognitivo tende a aumentar o nosso grau de identificação e ele depende em grande parte da formação hipocampal para acontecer. Enfim, o objetivo do estudo que eu quero apresentar aqui foi examinar se variações individuais na estrutura do cérebro estão associadas à diferença na predisposição para se identificar com personagens fictícios. A hipótese levantada pelos autores foi de que sim, ou seja, essa diferença na predisposição à identificação pode ser explicada com base na diferença no formato de determinadas estruturas do cérebro, principalmente aquelas relacionadas aos mecanismos que eu comentei ainda há pouco. Afinal, a identificação nada mais é do que o fruto da ação de todos esses mecanismos juntos. E não deu outra. Os pesquisadores demonstraram que quanto maior a espessura do córtex pré-frontal dorso-medial esquerdo e da ínsula anterior direita, assim como o maior número de neurônios no córtex pré-frontal dorso-lateral bilateral e o volume do hipocampo esquerdo, maior a tendência do indivíduo a se identificar com personagens fictícios. Esse é mais um daqueles estudos que nos demonstram como pequenas diferenças em pequenas estruturas do nosso cérebro, tanto em regiões corticais quanto subcorticais, conseguem explicar a variação individual de um comportamento tão complexo quanto é a identificação com personagens fictícios. Então, se você consegue se identificar facilmente com personagens de livros, filmes, games, enfim, é porque você tem uma configuração cerebral específica que te permite ser capaz disso. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo da série. Peço que não deixem de avaliá-lo, comentar o que acharam, se inscrever no canal, se inscrever na página do canal no Facebook. Todos os links estão aqui na descrição. E dá uma força na divulgação desse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Então, esse foi o segundo episódio da minissérie Cérebro, a Fantástica Fábrica de Pensamentos. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Amanhã, domingo, estará no ar o terceiro episódio desta minissérie. E eu estou preparando um tema bem interessante para esse, que também será o último episódio desta minissérie. Então não deixe de assistir ao primeiro, ajudar na divulgação deste e aguardar amanhã para o último episódio da série Cérebro, a Fantástica Fábrica de Pensamentos. Muito obrigado.